Pode Ser, começando com o primeiro episódio. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre a vida de Josué. E estamos aqui com o nosso mestre em Bíblia aqui, nosso professor também e pastor, o Everton. Se apresente. Boa tarde, amigos. Meu nome é Everton Castro, eu sou pastor da Igreja Adventista no bairro do Marco e gosto muito de estudar a Bíblia, tenho formação nessa área, na área de teologia e também na área de ciência da religião. E a nossa professora Rafaela, se apresente. Bom, eu sou pedagoga, atuo há 12 anos na Rede Adventista como professora de ensino religioso ou como professora de Bíblia, né? Para as turmas do 6º ao 9º ano. E também sou professora de etiqueta, personal welcome e table decor. Isso aí, pessoal. Então, estamos começando esse episódio fantástico. Inclusive, Josué foi um dos poucos que chegaram na Terra Prometida. Imagina, mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, Josué e Caleb, os únicos que eram obedientes e temiam a Deus e tinham muita fé. E assim, nós vamos ensinar através dessa mensagem, você que é empresário que nem eu, a ver a importância da obediência nas normas também da sua empresa. Vamos lá, pastor. Vamos começar com a história de Josué. Comece agora o nosso episódio. Ok. Josué, ele foi um grande líder do povo de Israel e ele teve uma grande tarefa que foi substituir o maior líder até então, que foi Josué. Então imagine alguém que chega numa empresa e tem que substituir alguém que era o principal líder daquela empresa e agora você tem a tarefa de assumir esse papel. Então foi mais ou menos essa situação que Josué passou, tendo que substituir o grande Moisés que tirou o povo do Egito. Então imagine a pressão que esse homem enfrentou, agora liderar milhões de pessoas, assumir um cargo extremamente importante. Então ele passou por isso. E no livro dele você vai perceber a jornada de um líder também, que teve que aprender a estar à altura de um líder que o antecedeu, e ainda mais, porque Josué teve que avançar em áreas que Moisés não pôde avançar. Moisés tirou o povo do Egito e levou até as portas de Canaã. Aí depois entregou a chave na mão de Josué. Josué, agora você vai ter que conquistar a terra aí. Então toda a parte da conquista é feita através de Josué. Então ele teve que ser um líder que gerenciava o povo, mas também teve que ser um grande estrategista militar para enfrentar nações mais poderosas do que o povo de Israel. Então ali, para mim, eu vejo como empresário, né, trazendo para o lado do empresariado, que é como se o Moisés fosse o CEO dessa turma toda, né, e passou a assessoria para o Josué. Sim, foi o fundador da empresa lá. Exatamente. Ele que foi lá no Egito, tirou o povo, começou um projeto de 40 anos. E qual era o auge dessa empresa, né? A gente vai usar esse termo, mas vocês entendem bem, né? Qual era o maior sonho do povo de Israel? Chegar em Canaã. Esse era o sonho, era o auge, né? O ápice, né? E Moisés trabalhou 40 anos para isso. E justamente faltando poucos meses para chegar nesse objetivo, Moisés falece e agora Josué tem que assumir no momento mais crucial da empresa, né? No momento mais crucial da história do povo, Josué teve que assumir ali a liderança, que foi justamente a entrada na terra de Canaã. Então, voltando um pouco, Rafa, o que é que acontece? A gente sabe que esse povo era para chegar em 40 dias na Terra Prometida, mas se passaram 40 anos por quê? Muita insubordinação, né? Então, saíram do Egito, mas estavam com aquilo preso dentro dele, na mente deles. Então, resumindo aqui para você que está nos assistindo, que não foram os 40, as 2 milhões de pessoas que chegaram lá, os que saíram do Egito, apenas 2 pessoas, só reforçando isso, né? E eu queria passar a palavra para você. O que eu acho super interessante nessa história é perceber que esse garotinho que nasceu escravo lá no Egito, ele teve um líder poderoso na vida dele, que foi o pai. E o pai implantou na mente dele o desejo de chegar nesse lugar, na Terra Prometida.
E aí ele cresceu com aquele sonho. E ele foi um excelente estagiário, acompanhando o líder, né? E ele foi, então você, né, que de repente tem um filho que gosta da sua área, né? Quem sabe dar mais atenção, né? Estimula ele, deixa ele talvez às vezes decidir alguma coisa, opinar, para ele se sentir pertencente ali, né? Aprendendo mais sobre aquela liderança. E aí, quando, né, chegou aquele momento inusitado, porque todo mundo confiava no líder, né? Era o líder, por mais que ninguém gostasse muito dele, reclamasse, falasse tudo, mas imagina agora não ter ninguém mais para conduzir. E aí aquele estagiário, que eu brinco, né? Eu dizia que ele era ninguém ali, porque o nome do pai dele era não sei. Então, era alguém que, né? E Deus, então, coloca ele ali de uma maneira sobrenatural, fantástica, né? Jovem ainda. E o legal é que o nome de Josué tem uma referência, pastor, com o nome de Jesus, né? Explique isso aí. Assim, porque no hebraico o nome Josué é Yehoshua, ou Yeshua, que é o mesmo nome de Jesus. Então, Jesus e Josué é o mesmo nome no hebraico e no grego também, Jesus, né? Então, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, Paulo vai associar Jesus a Josué, como se Jesus fosse o novo Josué, que é o líder que vem justamente, Jesus é o líder que vem nos preparar para entrar em Canaã também, né? Nossa. Então, Josué ele vai ser um modelo que vai apontar para Cristo também, né? O líder que vai conduzir o povo até a terra prometida. Inclusive, eu falo para as pessoas, tem amigos meus que dizem, rapaz, eu estou no deserto. Quando ele me diz assim, rapaz, eu estou no deserto, eu já sei que ele está por dificuldade. Aí eu digo, amigo, você está próximo de atingir o seu objetivo. Está próximo, muito próximo, porque o deserto é uma escola para a gente. Exatamente. Se nós não passássemos pelo deserto, a gente não iria usufruir de uma forma melhor da nossa vida. Então, o deserto, inclusive, eu falo para as pessoas que aonde mais a gente se encontra com Deus é quando a gente está no deserto, porque agora eu vou orar, agora eu vou fazer as coisas de Deus, né? Moisés viveu 120 anos. E é muito fácil você memorizar essa idade, porque a vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos. É mesmo. Do 0 ao 40 anos ele viveu no Egito. Exatamente. Ele passou 40 anos no Egito e ali ele estudou na faculdade do Egito, ali ele se tornou quase príncipe do Egito, mas Deus o chamou para libertar o povo de Israel. E o que é que Deus faz para preparar Moisés? Se Moisés passou 40 anos no Egito, Deus vai levar 40 anos para o deserto de Midian. Olha só. Ele passa 40 anos no deserto de Midian, desaprendendo o que ele aprendeu na faculdade do Egito e se preparando para ser o líder do povo de Israel. E é muito interessante, se você lembra um pouquinho da história de Moisés, quando Moisés inteira 40 anos e ele vê um soldado egípcio maltratando alguém do povo de Israel, Moisés fica revoltado e ele então sente o desejo de libertar o povo. O que é que ele faz? Vai para cima do soldado e começa a brigar em luta corporal e acaba tirando a vida do soldado egípcio. Então, ou seja, o Moisés com 40 anos era alguém que se achava muito forte, muito capaz, que poderia libertar o povo com a sua força. Só que não era esse líder que Deus queria. Deus não queria que o povo de Israel fosse libertado pela força humana. É verdade. Aí Deus manda Moisés para o deserto, para cuidar de ovelhas, viver na simplicidade. E ali no deserto, Moisés vai aprender a principal característica dele, que é a humildade e a simplicidade. Quando Moisés volta agora, depois de 40 anos, já não é o adulto de 40, já é um senhor de 80 anos. Com 80 anos... Quando Deus fala assim, Moisés, vai lá agora no Egito. O que é que Moisés fala? Senhor, eu não sei nem falar direito. Olha que diferença, né? Com 40 anos era corajoso, eu vou para cima, valente, eu vou tirar a vida, né? Valente e tal. Vai para o deserto e volta humilde, né? O Senhor, não sei nem falar direito, manda outro. Aí Deus falou, agora sim você está preparado, Moisés. Agora você está humilde para a glória que eu vou fazer através de você. Porque a glória de Deus só pode ser suportada pelo tamanho da nossa humildade. A nossa humildade tem que ser compatível com o tamanho da glória. Porque se você receber uma glória tão grande, maior do que a tua humildade, a glória te destrói. Então, ou seja, Moisés passa 40 anos no Egito, depois passa 40 anos no deserto e depois passa 40 anos levando o povo até Canaã, 120 anos. Então, qual é a faculdade de Moisés? O deserto de Midian. Agora vamos falar do personagem Josué. Josué era um escravo, como a professora bem lembrou. E onde é que Josué é preparado para ser líder? No deserto também.
Ele passa 40 anos agora com o Moisés, que já tinha sido preparado no deserto, e agora o Josué passa 40 anos ali, vivendo ao lado de Moisés. E Moisés chama ele, Josué era um dos próximos, né? Era um dos coordenadores, um dos líderes, e é no deserto que Deus vai preparar Josué. E se você acompanha a trajetória bíblica, você vai descobrir o seguinte: Elias, quando ele enfrenta um problema lá, o grande profeta Elias enfrenta um problema, Deus manda ele para o deserto também. Se você pega o próprio Jesus Cristo, depois de batizado, vai passar 40 dias no deserto. Você pega João Batista, vai para o deserto também. Se você vai no livro de Apocalipse, quando vai falar da igreja, Apocalipse 12 vai falar da igreja no deserto também. Então a própria Bíblia apresenta o deserto como a principal escola de Deus para o ser humano. Porque no deserto que você aprende a depender de Deus. A submissão, né? Submissão. Ser sujeita à humildade. liderança, né, de Deus. No deserto, imagina você no deserto, sem água, sem nada. Vale o que o teu dinheiro no deserto? Nada. Vale o que o teu talento, a tua glória? Vale. Então é no deserto que você aprende que você é pó, é terra e precisa da ajuda de Deus. Então Josué também ele foi forjado na faculdade do deserto. E nós também, né? Também somos forjados na faculdade do deserto. Tem um livro chamado Oportunidades Disfarçadas. Muito interessante esse livro. Fala de grandes empresários que tiveram grandes ideias no deserto da vida. Porque às vezes as dificuldades são incentivo para a nossa criatividade. É verdade. Você não pensaria em bolar algumas ideias se não fosse necessidade. E muitos grandes, né, descobridores de coisas assim talentosas não tinham a 5ª série. Olha aí. O Thomas Edison, por exemplo, da Sim. lâmpada. Né? Então, tem muita situação dessa. E o que eu achei interessante que você falou aí, pastor, você vê que se repete o número 40. Você percebeu? Quantos dias Jesus foi 40. 40, né? Dias. E o dilúvio durou 40. Por falar em deserto, como eu gosto de falar um pouco do lado empresarial, eu vou falar uma coisa assim interessante que eu assisti e vi, um depoimento de Steve Jobs. Morreu bilionário, né? E só nessa fase de dificuldade ele falou assim: quem pudera eu, com toda a minha riqueza, pudesse trocar os meus bilhões de dólares pela minha saúde. Só que agora é tarde demais, né? Então, aí você vê essas conotações que a gente está colocando aqui, o interessante, assim, a submissão a Deus, né? Que Deus faz a diferença, porque eu digo para as pessoas que pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é muito pouco, entendeu? Continue aí você, Rafa. Olha, eu gosto muito, pastor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse início daí, né? O senhor falou que ele aprendeu, né, nessa escola fantástica, que foi deserto, né? Só que a gente nunca sai pronto. Quando a gente faz um curso, né, universitário, aí pronto, agora vamos para o mercado de trabalho, né? Você que começou aí, né, com a sua empresa, o Zé, a gente acha que agora estou pronto. Não estou pronto. Quando a gente começa, a gente já, né, fica, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo mesmo aquilo, né? Será que vai engajar a ideia? Será que as pessoas vão comprar a minha ideia e tal? Então a gente fica meio apavorado, né? E eu imagino o frio na barriga que deve ter dado em Josué quando, tipo, é você agora que vai ficar na frente da liderança desse povo. E aí eu acho tão fantástico, porque o capítulo que leva, o livro que leva o nome dele, né, Josué, ele inicia dando uma dose de autoestima, assim, de Deus poderosa, né, só que com uma condição. Deus seria com ele, Deus o abençoaria, Deus, né, tão somente se. Conte para nós aí um pouquinho, pastor. Uhum. O capítulo 1 de Josué tem um dos versos assim, mais belos da Bíblia, né? Eu até recomendo quem tem uma Bíblia, você pode grifar, que é Josué 1, verso 9. Né? Clássico. Aquele momento que você está desanimado, é bom você ler esse texto. Porque qual é o contexto? Josué acabou de assumir uma função muito importante, muito desafiadora. E é inevitável você sentir aquele frio na barriga, você sentir aquela preocupação. Então, na Bíblia, você vai descobrir que o não ter medo na Bíblia não é você não sentir aquele sentimento de preocupação. O corajoso na Bíblia não é o que não tem medo. O corajoso é aquele que vai em frente apesar do medo. É verdade. Esse é o corajoso da Bíblia. E é interessante que
em Josué, Deus vai repetir o que ele fez com Moisés. Quando Moisés falou assim, eu não quero ir, o que é que eu vou falar para Faraó? E Deus falou, calma Moisés, eu vou contigo. Então a presença de Deus é que deu coragem para Moisés. E agora Josué, quando está com medo com a promessa de Deus, capítulo 1, verso 9, fala assim, ó, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Mas por que você não vai ter medo? Porque ele fala, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, ou seja, quem tem a certeza da presença de Deus vai em frente apesar do medo. Por quê? É que eu não estou sozinho. E aqui eu acho que a gente encontra a promessa mais importante da Bíblia. A promessa mais importante da Bíblia não é que não vai ter dificuldade. Deus não está prometendo isso para Josué. Oh, Josué, você está comigo, não vai ter dificuldade. Deus não está prometendo que Josué não vai ter inimizade. Deus não está prometendo que Josué não vai chorar, não vai sofrer. Não é essa a promessa. A promessa de Deus é, Josué, eu vou estar contigo, por onde quer que andares. Aí lembra o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então essa é a promessa de Deus. E muita gente hoje, na famosa teologia da prosperidade, onde fala assim, ó, se você aceitar Deus, seus problemas vão acabar, tua empresa está afundando, aceita Deus que tudo vai dar certo. Infelizmente, a Bíblia não faz essa promessa. É verdade. O que Deus promete é, eu vou estar com você por onde você andar. Ainda que passe pelo vale da morte. Se a tua empresa falir, e ela pode falir, eu vou estar contigo. Se o teu negócio der errado, eu vou estar contigo. Se você chorar, eu vou estar contigo. Se tudo der certo, eu vou estar contigo. Então a promessa de Deus não é que as coisas não vão dar erradas. A promessa dele é, eu vou estar com você independente do que aconteça. E essa promessa é que sustenta o seu seguidor, né? Ei, pastor, e eu acho isso tão legal porque, por exemplo, às vezes os amigos, né, os parceiros, eles estão conosco quando tudo tá dando certo, né? Quando eu tenho como tirar vantagem, né? Eu vou ser amiga do Zé porque o Zé tá dando certo a empresa dele e tal, e eu posso. Só que num dado momento acontece alguma coisa e tal, e a vida é assim, né? Eu aprendi com uma psicóloga, a nossa vida é igual o batimento do coração, né? Em cima e embaixo, em cima e embaixo. Então, hora a gente tá em cima, hora a gente tá embaixo. E aí, nessa hora que a gente tá embaixo, cadê o povo? Todos se vão, né? Só que a gente pode contar com uma presença sobrenatural. E ontem eu estava falando sobre solidão e solitude. Eu vou fazer rápido um parêntese aqui. Porque nessas horas que nós estamos embaixo, a gente se sente só. Vem a solidão. E a solidão mata, né? É uma coisa horrível. Você querer alguém por perto e não ter ninguém. Só que nessas horas a gente pode desenvolver, vamos dizer, que a solidão boa, que ela é chamada de solitude. A solitude sou eu quando estou só. E eu estou só aqui porque eu preciso organizar as ideias. Puxa, alguma coisa falhou aqui na empresa. Eu achei que essa compra, essa aquisição ia dar certo, mas não deu. E agora eu perdi muita coisa. Puxa, então agora eu preciso estar só para me organizar as ideias. E nessa hora que eu preciso parar para ficar só e organizar as ideias, eu tenho a presença desse líder fantástico. Então, é o momento que eu não escuto as outras vozes, porque sempre vão vir, né? Mas se tu fizesse desse jeito, olha, mas faz desse jeito, olha, não, se tu fizeres assim, vai dar certo e tal. E aí, por onde que eu vou? Será que tá falando certo? Será que ele quer que eu ganhe? Será que ele quer que eu vença? Ou será que tá puxando o meu tapete? Mas quando eu tô só, que eu silencio as vozes e eu foco, né, nessa voz que tem um único propósito. Qual é o propósito de Deus para o ser humano? É de sucesso, né? Então, quando eu me concentro, aí ele apaga de mim todo o medo, tira o medo de mim, ele me dá a paz, e a paz é a certeza de que eu vou continuar caminhando para frente, porque o medo te paralisa e tu fica ali, não vou avançar, não vou para trás, não vou para frente, fica estagnado, mas a paz de Deus, ela te dá a possibilidade de você avançar, né? Então, é fantástico isso, né? O que você está falando, eu lembrei, tem um livro chamado Ouvindo Deus na Tempestade, de um autor muito bom chamado Max Lucado. Eu gosto muito dele. E ele tem uma história lá que eu achei muito interessante, que ele fala de um piloto que está pilotando um avião no meio de uma tempestade. E o avião começa a chacoalhar de um lado para o outro, e as pessoas desesperadas começam a gritar dentro do avião. Imagine a cena, né? O avião indo para cima e para baixo, as pessoas gritando. Aí o piloto, então, pega o rádio e fala: senhoras e senhores, estamos atravessando uma tempestade. Nesse momento, eu não estou preocupado com o conforto de vocês. Minha preocupação é salvar a vida de vocês. Verdade.
Então, ou seja, nem sempre Deus está preocupado com o nosso conforto. Às vezes, para nos salvar, Ele tem que nos levar para o desconforto, né? É verdade. Então é o que Ele fala, eu vou estar contigo. E eu lembro quando eu era criança que eu tive que tomar injeção, e a cena que eu lembro é da minha mãe segurando a minha mão. Aí a criança pergunta, vai doer? Vai doer. Mas preciso tomar injeção. Mas a minha mãe está ali do lado. Vai doer, mas... Então, às vezes a gente cobra de Deus o que Ele nunca prometeu. Quando as coisas dão errado, mas eu estou na igreja, está dando tudo errado. Sim, quem disse que ia dar tudo certo? Deus nunca prometeu que ia dar tudo certo. Agora, o que Ele prometeu é que Ele vai te salvar. Ainda que doa, ainda que você enfrente dificuldades. Então, eu acho bom a gente entender essa mensagem da Bíblia. O legal, sabe, o que eu vejo é que quando a gente passa por esses momentos desafiadores, às vezes a gente acaba sendo até uma referência, porque aí eu encontro alguém que vai passar por esse momento, que vai estar, e aí quando eu for falar com essa pessoa, a minha fala, ela vai ter poder, porque eu não vou falar de conceitos, eu não vou dizer assim, aquilo que eu estudei lá na faculdade, administração, de não sei o quê, olha aquele teórico. Não, eu vou dizer, olha, aconteceu comigo. E deu certo. E aí isso enche de esperança aquela pessoa que está, talvez, no vale da sombra da morte. É Pessoal, vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Isso me emociona, porque essas tempestades, eu como um microempresário passo, assim como você também passa. Mas quando a gente busca realmente a presença de Deus na nossa vida, não com interesse de tirar a nossa empresa da zona do desconforto lá, e sim pela presença dele na nossa vida. Pastor, eu acordo todo dia 4 horas da manhã, porque é o primeiro momento especial, porque todos nós queremos tempo de qualidade de vida. Eu pergunto para você, você está dando tempo de qualidade para Deus? Sabe por que eu acordo 4 horas? Às vezes meus amigos perguntam, por que tu acorda 4 horas? É tão cedo. Aí, brincando, eu digo, rapaz, é o seguinte, que 4 horas da manhã a fila está menor para falar com Deus. Mas é uma brincadeira. É porque é o seguinte, nesse horário, eu acabei de acordar, a minha mente está limpa de tudo, não olhei em celular, nem olho no celular, justamente para me conectar com Deus. Agradecer por eu ter tido um sono restaurador muito bom, que muita gente tem dificuldade para dormir, tem que tomar remédio, medicamentos, e eu durmo tão bem, né? Então eu tenho que agradecer a Deus por eu estar acordando. Que tem pessoas que nem estão acordando, tem pessoas que amputou uma perna, tirou o braço no hospital, tem que fazer uma cirurgia urgente no coração, corta, e eu estou ali bem. Então, às vezes, pessoal, a gente tem que valorizar e ver as coisas boas que estão acontecendo com a gente. O grande problema do empresário, né, que a gente está falando aqui também com as pessoas que nem eu, é que a gente se foca só nas coisas negativas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente tem que ver as coisas positivas que estão acontecendo, como o pessoal lá no deserto. Poxa, eles esqueciam que, por exemplo, de manhã, que a temperatura é muito alta no deserto, Deus mandava uma sprint para eles, que era uma nuvem para dar a sombra, né? E quando era de noite, ele mandava, que à noite o deserto é muito frio, mandava uma coluna de fogo que espantava os animais, peçonhentos que tinha no deserto, e ainda dava esse conforto. Então, a presença de Deus, pessoal, é muito importante. Então, esse motivo aqui, pastor, de eu estar trazendo você aqui, a minha amiga Rafaela aqui, para a gente compartilhar o que Deus faz na nossa vida. Quem diria eu hoje aqui, falando com vocês da importância de Deus na nossa vida em geral, e você também que é empresário, é muito fantástico. Rafaela, passando para você novamente a bola. Sabe o que eu acho super legal também, né? Pensando assim, na pessoa como tu, né? Teus amigos que estão aí talvez nos assistindo e pessoas que estão no mesmo ramo, é entender que às vezes assim, né, o empresário pensa assim, eu vou desenvolver algo que eu vou ganhar dinheiro, tá, isso é bacana e todo mundo quer, mas mais do que esse dinheiro, eu acho super legal o que tu fazes aqui, porque tu não entrega apenas um serviço e em troca tu faz querer o dinheiro, mas tu desenvolve uma amizade.
né? Tu leva mais do que um serviço, tu vai mais além, tu cria uma conexão e tu compartilha, e tu partilha coisas maravilhosas acerca da tua vida. Então, eu acho que esse é o legado. Eu acho que isso torna mais significativo o teu ganho e que, às vezes, nos momentos mais desafiadores, por exemplo, que com certeza tu passas e talvez o nosso amigo que está aí do outro lado deve estar passando ou pode ter passado, é entender, tipo assim, poxa vida, eu vou passar por esse momento, mas eu posso não estar ganhando quanto eu preciso, quanto eu quero e tal, mas eu estou ganhando talvez mais ainda quando eu tenho aquele cliente que vem aqui só para desabafar. Quando eu tenho aquele cliente que, poxa, ele é solitário, ele é sozinho, mas ele vem aqui porque ele encontrou um aconchego, a gente conversa, a gente bate papo. E assim, a gente pode fazer essa troca. E eu acho assim, tu acaba encontrando um significado, né, para te permanecer aqui, para te continuar, né, na empresa, para te continuar insistindo no teu sonho, porque acaba sendo um sonho, né, e continuar. E eu acho assim, aí tá a bênção de Deus. Olha só, é fantástico. Olha, pessoal, quando a gente começa a falar de Deus assim, é muito bom, é maravilhoso, principalmente num bate-papo desse aqui, bem legal. Por isso que é bom vocês acompanharem o Pode Zé, porque é o seguinte, eu para não sair do roteiro nosso aqui, mas eu só vou falar uma coisa, eu já, pela bênção de Deus, assim, que Deus me usou, eu já consegui salvar mais de 6 casamentos. Olha só. De pessoas que vieram aqui para falar comigo, desabafar, que ia separar e tal. Eu digo, pelo amor de Deus, não pense, não faça isso. Vamos orar aqui, cara. Eu vou largar tudo, vou desligar meu celular, vou ficar contigo aqui até o final do expediente, só conversando com você. No outro dia, ele me ligou dizendo, poxa, Zé Maria, você salvou o meu casamento, se bobar até a minha vida, porque talvez eu ia fazer uma doidice, ia perder talvez até a minha vida por conta dessa situação. E você, cara, eu sou doido para conhecer a tua igreja, eu quero ir conhecer, quando eu voltar de viagem eu quero conhecer. Então, é isso que você falou. Então, o legal é Deus estar usando a gente assim, para a gente estar compartilhando isso com vocês, porque a família é um presente que Deus nos dá. E a gente tem que cuidar, tem que zelar por todas as dificuldades. Assim como a gente passa por dificuldades nas nossas empresas, todos nós, não é porque eu estou falando aqui de Deus que eu não tenho minhas dificuldades no meu casamento, o pastor não tem no dele, você não tem. Todos nós temos. Seria muita hipocrisia da minha parte dizer que porque eu leio a Bíblia, porque eu frequento a igreja, não tem problema. Isso é mentira. Deixa eu aproveitar então, já que você do roteiro, né, tem isso aí também. Mas assim, a Igreja Adventista tem um projeto que eu acho bem interessante, que é chamado Meu Talento, Meu Ministério. O que esse projeto diz? Cada empresário, cada profissional tem que entender que se ele é um cristão, ele é um missionário naquela função que ele desempenha. É verdade. Um enfermeiro não é só enfermeiro, ele é um enfermeiro missionário. Um professor não é só um professor, ele é um professor missionário. Por quê? Um professor ele vai chegar em lugares que o pastor não vai chegar, que o mecânico não vai chegar. O Fábio aqui, ó, atrás das câmeras, né? É o ministério dele, ele gosta de filmar essa parte. O Fábio não é só um designer, não é só alguém que trabalha com mídia. Ele é um designer missionário. Então, se todo cristão entendesse isso, não ia pensar, é o trabalho do pastor pregar o evangelho. Não, todo cristão tem que pregar o evangelho. E o lugar que você trabalha é sagrado, ali é a sua igreja. Ali você tem um público que você vai evangelizar através do teu trabalho. Fazendo bem o teu trabalho, atendendo bem as pessoas com espírito cristão, cortesia cristã. Isso vai estar pregando o evangelho. E quando alguém vê em você algo diferente, uma vida diferente, vai chegar, por que você é assim? E lá então você vai ter a oportunidade de testemunhar para pessoas que o pastor da igreja não teria acesso. Então, o que você falou não é só para o empresário, qualquer cristão tem que entender que a área onde Deus o inseriu, ele é um missionário disfarçado de professor, ele é um missionário disfarçado de zelador, ele é um missionário disfarçado de segurança, ele é um missionário disfarçado de Uber. Todo cristão é um missionário na área que ele trabalha. É verdade. Mas pode ser uma prostituta conseguir salvar, né,
a sua família. Esse capítulo 2 aqui é intrigante. O que tu me dizes? Pastor, essa é fantástica, né? Jamais, só através da leitura da Bíblia aí que nós descobrimos essa fantástica trajetória aí de Raabe, né? Eu gostaria que você falasse dela, que é muito importante, como ela conseguiu salvar a sua família. Ok. Essa história está no livro de Josué, capítulo 2. E eu acho muito interessante a gente voltar um pouquinho no tempo e aprender, talvez, uma das lições mais interessantes que eu acho no livro de Josué. Como você bem mencionou, Zé, o povo de Israel, quando saiu do Egito, cerca de alguns meses eles chegaram em Canaã. Então, o plano original de Deus é que eles saíssem do Egito e em alguns meses chegassem em Canaã e já ocupassem aquela terra. Esse era o plano original de Deus. Mas por que isso não aconteceu? Quando eles chegaram lá às portas de Canaã, Moisés escolheu 12 pessoas para espiar a terra, os 12 espias. Isso está lá no livro de Números. Em Números, Moisés vai escolher 12 pessoas para espiar a terra. Deixa eu pegar aqui essa passagem. E sabe o que é interessante? É que entre esses 12, um deles era Josué. Josué foi um dos espias, né? Aí então os 12 homens vão lá na terra, passam lá vários dias. E quando eles retornam, o povo estava curioso para saber como é Canaã, a terra que mana leite e mel, né? Quando os espias retornam, eles vão dar o relatório deles. E eu queria ler o relatório que eles deram 40 anos antes de Josué entrar em Canaã. Está em Números capítulo 13. Então, novamente, o número 40 aparece aqui. Eles passaram 40 dias espiando a terra, depois retornaram. E olha só o relatório, olha que interessante aí. Quem está acompanhando a gente aí pode abrir a Bíblia no livro de Números capítulo 13. Eu leio aqui a partir do verso 25. Fala assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, começou a dar um relatório negativo. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí verso 32 fala: E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado. Começaram a falar mal da terra, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Então se contradizendo no começo é uma terra boa, agora já é uma terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak. E olha só o que diz assim: E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha que interessante. Dos 12 espias, 10 deram um relatório ruim e falaram o seguinte: olha, eles olhavam para nós e nos viram como insetos, pequenininhos. Eles nos olharam como insetos. Mas, quando a gente continua lendo, a gente percebe que não houve um diálogo entre eles e o povo da terra. Sim. Eles observaram de longe. Fizeram uma leitura, né? E olha só, eles supuseram como as pessoas estavam olhando para eles. Entenderam? O povo não disse: vocês são insetos. Eles disseram: o povo nos olhou como insetos. Agora a questão é: esse relatório foi verdadeiro? Será que realmente o povo estava olhando para eles assim, com altivez, achando que eles eram insetos? Aí então 40 anos se passam e você chega no livro de Josué. Em Josué capítulo 2, interessante, Moisés mandou 12 espias.
Quantos espias trouxeram a boa notícia? 2. 10 trouxeram uma notícia ruim. Josué vai mandar quantos espias? Só 2. Aprendeu a lição. Acho que ele aprendeu a lição. Ele disse, olha, só 2. Mandar muito. Vou mandar só 2. O coach ensinou bem para ele, né? Aí os 2 espias vão lá e entram em Canaã novamente, 40 anos depois. E quando eles entram, agora eles vão conversar com o povo de lá. Eles vão conversar com uma mulher que era lá da terra, Raabe. E agora vamos ouvir agora como é que os moradores viam eles. Será que como eles achavam que os moradores estavam vendo, era realmente como as pessoas estavam vendo eles? Esse é o ponto. E olha só o que Raabe vai dizer. Hein? Ótimo, olha. Escute, não saia e compartilhe, por favor, isso com todos os seus amigos. É muito importante. Então, em Josué capítulo 2, o verso 8, aí fala assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado e disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós. Então você começa a perceber, a palavra aqui, Senhor, quando você lê a Bíblia em português, que a palavra Senhor, todas as letras são maiúsculas, aqui é o nome próprio de Deus. Aqui é o nome de Deus. Então Raabe já conhecia o nome do Deus dos israelitas. E ela começa a dizer que eles já tinham medo de Israel. Já se tremiu só de saber que o povo era de Deus, né? Eles entraram, olha só, os espias entraram lá, só que lá o pessoal já sabia de um povo e já sabia o nome do Deus desse povo. E ela fala, ó, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Por que estão desmaiados? Verso 10 fala, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíres do Egito. Ou seja, olha, a notícia correu por lá todo do Egito, lugar, né? já tinha chegado lá. Quando aqueles 12 espias invadiram a terra, o povo lá já sabia que o Deus de Israel tinha secado as águas do Mar Vermelho, e eles estavam com medo do povo de Israel. E nessa época, eles eram conhecidos assim meio pelos deuses deles, né? As divindades. Para ver qual era o Deus mais poderoso. Era né? isso. E aí ela continua dizendo, ó, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Então, sabe o que a gente percebe aqui? Que aqueles 10 espias, eles olharam assim, disseram, eles estão achando que nós somos insetos. Na psicologia chama isso de projeção. Qual é a projeção? Você tem uma opinião sobre você, só que você acha que o outro que está te olhando dessa forma. Não é que o outro está te olhando, é você que se olha dessa forma. Eles acham assim, eles acham que nós somos insetos, estão nos olhando como insetos, mas não, o povo estava com medo deles. Entendeu? Então, ou seja, passou 40 anos, aí quando os espias conversam, falam, não, a gente está com medo de vocês. O coração já desmaiou, porque a gente ouviu o que o Deus de vocês fizesse. Ou seja, se o povo de Israel, assim que saíram do Egito, entrasse em Canaã, eles já teriam ocupado a terra. Não ocuparam por um julgamento falso que eles tiveram, de achar que o povo estava tratando como insetos, enquanto, na verdade, esse julgamento era completamente errado. Eu acho que a gente tira muitas lições, mas dentre elas, eu tenho muito medo dos nossos pré-julgamentos, de querer ler a mente dos outros, tirar conclusões a respeito dos outros. Eu conheço muita gente que fala assim, olha, fulano ali está pensando que eu sou isso. Cuidado, às vezes a pessoa nem está. Não tá. Você está tão certo, mas essa ideia é sua. Às vezes é você que está se enxergando dessa forma. Olha, eu fui ali, eu já vi isso acontecer, gente. Olha, eu fui num lugar aí, cheguei lá, as pessoas me olharam com desprezo. Eu disse, não, ninguém te olhou com desprezo. É você que está se desprezando e acha que os outros estão te olhando assim. Ao falar no lugar, aquela mulher me olhou assim, de uma maneira, me humilhou só com o olhar dela. Às vezes não, a mulher te olhou normal, só que você que tem um problema de autoestima, se acha inseto, embora ninguém está te olhando como um inseto. Na verdade, a pessoa lá te acha muito poderoso, a pessoa está com medo de você e você está julgando errado o olhar do outro. Então, ou seja, o que a gente percebe daqueles 10 espias, eles fizeram uma análise errada. Falta de comunicação, né, pastor? E só fazendo um parêntese aqui, Zé, isso é tão importante dentro da empresa, né? Porque, por exemplo, às vezes o funcionário te olha assim, não? Nossa, meu patrão, ai meu Deus. E aí, às vezes,
cria até um bloqueio, e às vezes depois dissemina alguns comentários, como eles fizeram entre si, né? E às vezes assim, estraga a equipe, que às vezes é tão boa. Zé, conta pra gente, não é importante o líder ficar, vez por outra, tendo treinamentos, né? E ajudando os próprios funcionários a tirarem essa imagem, e que tipo assim, quando há comunicação, quando há conversa, quando há fala, a gente não tem por que ficar imaginando, criando projeções, né, acerca do outro, quando na verdade sou eu mesmo que penso isso de mim. E aí isso pode melhorar a empresa, a equipe, sim ou não? O que tu achas? Olha, a gente tem um hábito de todos os dias fazermos a leitura da Bíblia aqui, né? Ultimamente, eu tenho pensado e feito muita reflexão. Depois que a gente começou a ler a Bíblia, eu não respeitava muito o sábado, que às vezes até respondia as coisas do trabalho. E a partir do momento que eu decidi, não, dia de sábado, tudo que eu pegar no celular vai ser sobre Deus. E aí eu decidi de que todos os dias aqui a gente tira de 20 a 30 minutos. Agora imagina, nós somos 10 pessoas, tirar 30 minutos dá 300 minutos, né, de mão de obra parada, que dá 6 horas de serviço. Mas só que eu não digo que isso é uma perca, eu disse que é uma ganha. Ganho muito, porque uma vez eu levei um cliente de carona, e ele estava participando, que às vezes os clientes chegam, eu digo, o senhor pode participar da leitura aqui com a gente? É rapidinho. Então. E ele já teve, vou falar rapidinho aqui, sair um pouco do contexto, né? Aí teve, o rapaz chegou lá, ele não falou nada. Quando eu cheguei, que eu deixei ele lá na residência dele, eram 2 jovens, inclusive, eles falaram, rapaz, quem dera se todos os empresários agissem que nem o senhor. Eu digo, como assim? Falasse de Deus como o senhor está falando, porque Deus é amor, né? Seria tão bom, né? As empresas seriam tão bom, o mundo seria melhor, né? Se todas as empresas falassem de Deus. E outra vez, um cliente também, ele chegou aqui atrasado, né? Que ele vinha assim, ele disse, poxa, eu cheguei atrasado hoje, não está tendo aquela leitura da Bíblia? Eu digo, não, já encerrou. Então, isso me deixou tão feliz, né? E tão fortalecido na palavra, que é por isso que hoje nós estamos começando com esse projeto do Pode Zé, né? Que são diversos assuntos que nós vamos falar, e eu tenho muitos amigos empresários que a gente vai trazer aqui, psicólogo, psiquiatra. Então é fantástico falar de Deus, e Deus assim, ele traz uma harmonia, entendeu? Trazer Deus para o ambiente da sua empresa. Exatamente. Né? Eu acho que muitos problemas vão ser minimizados, como por exemplo essa própria ideia, né, do funcionário olhar para o chefe de uma maneira como o chefe nem está vendo, né? Nem estou olhando você desse jeito, mas eu já imaginei que ele me olha assim. Então vai minimizar a baixa autoestima, e de repente tu vai encontrar até uma pérola ali no meio dos teus funcionários, né? Um grande líder que tipo vai te ajudar, vai, né? Enfim, problemas de fofoca, né? De intriga no meio da equipe, que às vezes acaba ali, né? Então eu acho que foi uma sacada de mestre, hein, Zé? Então, pode, Zé? Pode sim, né? Desenvolver esse momento aí, né? Todo gostoso, espiritual. Às vezes o funcionário sai brigado com a esposa, né? De casa, e dormiu mal, uma confusão, o ônibus furou, atrasou, aquela confusão, né? E aí, puxa vida, ele vem com a cabeça mil. Então, como é que ele vai atender o cliente, Zé? Fala pra mim. Vai atender da pior maneira possível. Mas quando você tira esses momentos e leva ali para aquele espaço, ele se recompõe, ele se acalma, você dá uma palavra de ânimo, tá ruim hoje, mas amanhã vai melhorar, né? E aí ele vai se acalmando, a presença de Deus vai estando ali, né? E ele então se prepara para receber da melhor maneira possível o seu cliente. Nossa, isso é tudo de bom. O que o senhor acha, pastor? Fale aí pra gente. A Bíblia, dizem que dos sinais de que a Bíblia é um livro sobrenatural é a capacidade que ela tem de mudar vidas, mudar ambientes, mudar histórias. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder. Alguém pode ler um livro de matemática, fica mais inteligente, mas você não vai ver alguém dizer, olha, eu li um livro de matemática e mudei de vida. Li um livro de geografia, eu sou uma nova pessoa.
mas quantos ladrões, quantas prostitutas, quantas famílias, quantos casais destruídos foram salvos pela Bíblia. Então a Bíblia, existe um poder sobrenatural na Bíblia que pode mudar histórias mesmo, né? Então quando você insere a Bíblia na tua vida, no teu ambiente de trabalho, com certeza você vai ter ganhos significativos, né? Tem um insight aí rapidinho para a gente dar continuação no... Pode, Zé, pode falar, Zé. Na segunda fase da Covid, eu fui parar no hospital. E, por coincidência, uma das minhas filhas, não sei como, foram parar comigo 40 livros daquele Impacto Esperança, aquele laranjado, que tinha como vencer a depressão, como vencer o medo. E esses 40 livros eu saí distribuindo. A partir do segundo dia eu já estava recuperado, né, e tal. Eu foi comprometido 40% do meu pulmão e tal, mas eu não fiquei assim, naquela situação ruim. E lá no hospital, uma enfermeira viu que eu estava dando esse livro e eu ouvia muito a pregação do pastor, né, da igreja, o pastor Arilton, que eu gostava muito, era o meu companheiro lá da igreja, do hospital lá. Né? E chega uma enfermeira e disse: Seu Zé Maria, o senhor já está caminhando aí pelo corredor, né? Tá. O senhor pode ir naquela última sala do corredor ali, que tem um médico, que ele é amigo do diretor do hospital, e ele está depressivo. Aí eu fui lá, fiz uma oração, coloquei uma música: Por toda a minha vida, ó Senhor, né? Entendeu? Então foi muito forte essa música, que ele chorou com essa música. Eu acabei chorando, eu sou muito emotivo, né? E eu orei, e quando eu saí de lá, antes de eu sair, esse médico disse assim: Olha, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu vim aqui para escutar isso. Eu digo: Como assim? É porque da feita que eu saí daqui desse hospital, eu não vou mais ser a mesma pessoa. Eu vou vou valorizar mais a minha família, eu vou valorizar mais a minha família do que as coisas. Antes de eu vir para cá, eu valorizava mais as coisas, tipo carro, casas, apartamentos, lanchas, jet ski, motos, né? Coisas materiais, do que a própria família. Então, agora, eu vou sair daqui diferente. Olha só, precisou pegar o Covid, parar ali, ficar porque ele estava deprimido, porque os médicos, a gente quando pega Covid, nem sabe o risco que está correndo, mas os médicos, eles sabem o que eles estão passando, eles sabem as situações que ele pode acontecer. Então, eu no hospital, sendo usado por Deus para falar para as pessoas, então, é só maravilha. Sim, eu acho importante a gente pontuar que a Bíblia, qual a importância da Bíblia para o ser humano? Eu não sei se alguém pode abrir a boca e dizer: eu pratico tudo o que está escrito na Bíblia, eu sigo tudo que a Bíblia ensina. Não acredito que há alguém que tenha essa coragem de falar isso. Mas eu não me atrevo a dizer que eu, como pastor, faço tudo o que está na Bíblia. E se você não faz tudo, você é um hipócrita? Não, porque a Bíblia é chamada medida de direção. A Bíblia é o alvo, ela aponta para onde eu quero ir. Então, não significa que você vai chegar lá no final de tudo, mas o importante é a direção que você começou a caminhar. Então a Bíblia ela é a medida de direção, para onde eu quero ir. Eu olho para lá e vejo o livro que vai me dizendo a direção que eu devo caminhar. Tanto que na religião nós temos uma palavra importante chamada conversão, né? O que é conversão? Você está andando numa direção, aí você... Converge, né? Você muda, você dá meia volta. A conversão seja uma mudança de direção, e essa direção é na direção que a palavra de Deus está apontando. E para Deus o mais importante não é em que quilômetro você já chegou da conversão. Para Deus o importante é a direção que você está caminhando. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar pessoas que deram a conversão e estão no primeiro quilômetro. Vai encontrar pessoas que estão lá no 10º quilômetro. Pessoas já estão lá, para ele não importa. Todos vão se salvar, aqueles que já estão caminhando na direção certa. Amém. Então para Deus não importa que degrau da santificação você chegou. Para Deus o importante é você estar na direção da santificação. E a Bíblia é essa seta. A Bíblia é a minha medida de direção. Eu quero chegar aqui. O meu alvo é cumprir o que está aqui. Já cumpri tudo não. Mas o meu alvo é cada dia subir um degrau. E Zé, falando em santificação, que o pastor disse, aí a gente avança mais um pouquinho. Não sei se a gente pode no livro? Pode, Zé? Pode. Aí, olha só, pastor, a gente chega no capítulo 3 e esse povo estava indo para um lugar, né? E aí, a
aconteceu um desafio para eles, no meio do caminho. E aí eu gosto desse capítulo, pastor, e o senhor vai poder esclarecer. É muito legal a gente ter alguém que estudou história, né, e tal. O curso de teologia é muito rico, né, pastor? E aí a gente tem, assim, um quê a mais só da leitura, né? E aí a gente lê aqui no texto, no capítulo 3, que eles vão passar por uma travessia que não foi fácil. Só que antes dessa travessia, esse líder, ele chama a atenção desse povo. E aí eu acho isso fantástico a gente comentar, porque visando aí o empresário, que ele é o líder ali daquele lugar e tal, né? Em alguns momentos, como a gente sempre já falou aqui, vão haver desafios, né? Às vezes, chegou um novo equipamento, agora nós vamos mudar. Não é mais desse jeito que faz, agora é desse. Aí, toda mudança gera um desconforto. A gente sai da nossa zona de conforto, né? E aí, existe uma lição fantástica nesse capítulo. Porque esse líder, o Josué, ele chama o povo para fazer algo. Para ir para conseguir atravessar, passar por esse desafio. Pastor, mostra aí pra gente como é. O que é que tu diz? É importante a gente saber sobre isso? Pessoal, continue ligado. É verdade. E compartilhe, você que está gostando, está acompanhando a gente, por favor, compartilhe esse vídeo que você está assistindo aí, o nosso Anota, né, Zé? Anota as informações, todas essas dicas, olha, e não é da nossa cabeça aqui, não é do pastor, não é de ninguém, tá? É desse manual de vida, né? E para qualquer área da nossa vida a gente extrai lições. Pastor, conte aí pra gente. Aqui no capítulo 3, você vai ter a confirmação do chamado de Josué, é quando Deus prepara Josué então para começar a conquista na terra de Canaã. E é muito interessante porque no capítulo 3, o verso 5, Deus mostra o requisito básico para um ser humano alcançar a vitória na vida. Ele fala assim: sou apaixonada. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Interessante que aqui a maravilha está subordinada à santificação. Ele está falando assim, ó, Deus fará maravilhas somente depois da santidade na vida de vocês. Então isso nos leva a entender que se o povo não santificasse, a gente vai ver isso em outro episódio, sem santificação não existe maravilha. Então às vezes a gente cobra de Deus a parte dele e esquece de fazer a nossa parte, porque aqui você percebe que o segredo da vitória tinha dois remos, a parte de Deus e a parte do homem. Qual é a parte do homem? Santifica a tua vida. Já que você vai ser um instrumento, se prepare para ser um instrumento que possa ser usado por Deus. Isso fazia uma preparação, né, que chamava para purificação, né? Isso. A palavra santificação na hebraica é a palavra kadosh. A palavra kadosh, né? E o que significa a palavra kadosh no hebraico? A palavra kadosh significa separar. Você tem esse copo aqui, né? Esses copo, aqui a gente usa comum. Um copo comum. Agora, se você disser, olha, eu quero que esse copo seja usado só para a igreja. Com essa finalidade. Se você usar só para a igreja, então eu vou separar para a igreja. Então, a partir de agora, isso aqui é um copo santo. Qual a diferença desse copo para esse? O material é o mesmo, mas é que agora a finalidade desse copo é só para fim religioso. Então, é um copo santo. Então, o que é santificar? É você separar para um propósito santo. Até aproveitar e falar algo que eu gosto de... Eu falava para meus alunos que hoje em dia é muito comum a gente usar a Bíblia no celular, né? Sim. E eu sempre digo assim, há alguma diferença na Bíblia do celular para a Bíblia física em livro? Aparentemente não, Aparentemente né? não, mas a teologia da santidade me ensina que sim. Olha esse livro aqui ele é santo. Por que ele é santo? Porque ele é usado só para isso. Com essa finalidade, esse livro aqui, ele só existe para essa finalidade. Ele só serve para conter aqui a palavra de Deus. Um celular não é santo. Eu instalei o aplicativo da Bíblia, mas não é só a Bíblia que tem isso aí, você né? Tem um celular da Bíblia, você tem o teu Waze, você tem as redes sociais. Então, ou seja, é muito útil, mas não é santo, porque ele não foi separado só para uma finalidade. Esse livro é santo, por quê? Ele foi separado só para uma finalidade. Nossa, fantástico, né, Zé? E Deus nos chama para que... hein? E Deus nos chama para que nós também nos santifiquemos. Assim como esse copo foi separado, esse livro foi separado, Deus fala, agora eu quero que você também santifique. Separe a tua vida para me servir. Isso significa santidade. A partir do momento que você diz, Senhor, eu quero me santificar, você está dizendo, Senhor, eu quero que a minha existência seja separada para honrar o teu nome. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer é para honrar o Senhor.
Se você tem esse objetivo, aí você começa o caminho da santificação. Aí quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, você vai fazer tudo para a glória de Deus. Então, o que é uma pessoa santa? Diferente da teologia medieval, santo não é aquela pessoa que tem a aureolinha aqui. Impecável, que não comete nenhum erro. Verdade. Santo é aquela pessoa que agora busca fazer tudo para a glória de Deus, separa a vida dela para Deus. Então é aquela pessoa que tudo que ela vai fazer, ela pergunta, Senhor, o que tu queres que eu faça aqui? Então, santidade não tem a ver só com culto na igreja, no meu trabalho, na escola, em casa. Senhor, como o Senhor quer que eu conduza a minha família? Como o Senhor quer que eu conduza a minha empresa, né? Ei, pastor, e isso daqui foi o segredo do sucesso, como o senhor falou. Então, será que eu posso resumir nessa frase? A frase seria, quanto maior o desafio, maior a entrega. Será? Porque o desafio foi tremendo. O rio, né, a gente vai... Uma vez eu li algo que falava que nesse período que eles foram atravessar, era o período que, tipo assim, esse rio estava na cheia. Então... E forte correnteza, isso, né? Então, assim... Eu acho bacana porque o nosso Deus é o Deus do improvável. Então, eles poderiam atravessar na baixa, quando tivesse água pela canela e tal, tudo tranquilo, vamos atravessar. E aí, não teria nenhuma ação divina, mas Deus queria mostrar algo maravilhoso para eles. Sou eu. Quando eu vou à frente, não importa o que esteja acontecendo, eu faço milagres e maravilhas. E o interessante é que quem ele manda na frente e diz assim, ó, a 900 metros de distância deixa o pessoal levar a arca. E quando eles pisam na água, aí parece que estende assim a estrada para eles passarem. Muito algo legal. Algo sobrenatural. Eu acho bonito essa cena porque Deus está repetindo o que ele fez com Moisés, então que ele está autenticando o ministério de Josué e está dizendo, esse aqui é o segundo Moisés. Verdade. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com esse homem também. Então, diante do povo, foi importante abrir a água do Rio Jordão. Porque aí eles disseram, nossa, o Josué, então, tá com o mesmo Deus que Exatamente. Era o nosso líder, né? Que estava com o nosso líder. E em ambas as cenas acontece algo que eu acho muito interessante. Um detalhe simples, mas que me chama a atenção. Tanto na travessia do Mar Vermelho, quanto aqui do Rio Jordão, o mar não abre para o povo andar na direção deles. O povo começa a andar e somente quando pisa na água que o mar se abre. Então essa cena é interessante, porque assim a gente pensa que... Eles estão aqui paradinhos. Estão parados. E deixa, quando Deus abrir eu vou. Não é isso. Você e às vai... vezes, na vida a gente quer isso, né, pastor? Por incrível que pareça, né? Não, eu só dou o passo quando eu tiver certeza, né? E outro detalhe importante... Olha só como é muito legal esse bate-papo para vocês aqui, ó. Muito importante, eu achei interessante que Deus, ele é o dono do ouro, da prata e de tudo que existe, porque ele é o criador, né, do universo. Então, era muito simples dizer, vai à terra de vocês, mas ele diz, vai, eu já te dei, você tem que lutar. Você tem que guerrear, você tem que passar por isso. Então, às vezes a gente como empresário, como você falou, vou abrir um negócio, vai dar tudo certo. Não é assim. Eu vou casar porque eu vou casar, agora eu vou ficar mais feliz, porque e tal. E, cara, quando casa o negócio é diferente, viu? É diferente. Então, é importante. E olha, eu quero fazer muito mais... Pode aí, Zé, porque, meu amigo, eu tô aprendendo demais você que também, tá aí. Zé. Quantas lições, hein? A gente tá... Continue, por favor, pastor, que eu quero... Olha, a gente vai levar isso... Ainda temos muitas horas para levar. Pode continuar. Eu acho que 2 lições são importantes. Primeiro, nem sempre o milagre de Deus abre a porta para a gente entrar. Às vezes você tem que colocar a mão na maçaneta. É verdade. A porta vai estar fechada e só quando você vai na maçaneta que a porta vai se abrir. A gente fala assim, Deus vai abrir as portas. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a porta vai estar fechada e você vai ter que ir lá bater na porta para ela se abrir. Quem bate, abre-se-vos-á, de Jesus, né? Então nem sempre a porta vai estar aberta, você olha, tá tudo certinho, agora eu vou. Nem sempre é assim, né? E o que você falou é muito interessante, Zé. Eu conheço muitas pessoas que esquecem. Tem um livro chamado Patriarcas e Profetas, que a escritora Ellen White fala o seguinte: o segredo do êxito está no esforço humano mais a bênção divina. Os milagres de Deus nunca eximem um homem de fazer o esforço dele. E por que isso, né? Eu acredito nisso. E agora eu me tornei pai e eu percebo que
parece que o filho dá valor quando ele tem que se esforçar para conseguir algo, né? É, pastor. É muito comum você é empresários, tem muitos empresários assistindo, é muito comum a gente eu vim de uma origem muito pobre, né? E a gente, quando começa a trabalhar, tem um salário, a gente pensa, meu filho não vai passar pelo que eu passei. A primeira frase que vem na nossa mente. Esse é o grande problema. Esse é o Só maior dos qual- problemas pois é. hoje. Aí qual o problema? Porque é o seguinte, você veio de uma origem humilde, aí você batalha para comprar tua bicicleta, batalha para comprar tua moto, batalha para comprar teu carro, você sabe que deu trabalho aquilo. Agora imagina o teu filho que não batalhou nada e ganhou uma bicicleta, não batalhou nada, ganhou uma moto, não batalhou nada, ganhou um carro. Essa pessoa não vai entender o valor daquele carro como você entende. Já vai pegar e já vai olhar os defeitos. Mas não foi a minha marca? Ah, mas é esse pneu, eu queria aquele aro tal. Esses dias minha esposa colocou a comida na mesa e o meu filho empurrou a comida. Eu não quero comer. Eu fiquei olhando a idade dele, quantas vezes em casa não tinha o que comer, né? Agora, como tem comida todo dia na mesa, para ele é tão comum que ele não dá valor naquilo, né? Verdade. Então eu desconfio que Deus, como pai sábio que ele é, ele entende que a gente precisa engajar na luta para a gente valorizar aquilo que ele nos dá, né? Que infelizmente aquilo que a gente recebe sem nenhum esforço a gente não valoriza, né? E aqui o povo teve que ir para a luta. Eu lembro, teve um sábio que falou certa vez o seguinte: Deus dá comida para todos os passarinhos. A Bíblia fala isso. Só que Deus não coloca no ninho. É mesmo, eles têm que ir buscar e trazer. Então tem muito, eu estou orando, pastor, para Deus enviar minha varoa, enviar meu varão. Eu sempre falo isso, olha, ore, mas lembre que oração são duas palavras, orar, E ação, né? né? Então eu falo, Deus dá comida para o passarinho, mas não coloca no ninho. Você quer encontrar a pessoa certa, ore, mas vá atrás dela também. Saia, né? Saia Agora do quer ficar ninho, dentro de casa, trancadinho, achando que ela vai tocar pimbo, né? Saia do ninho e vá atrás. É o que Deus fez aqui com Josué e o povo, né? Tá a terra de Canaã. Ah, legal, Senhor. Cadê a chave? Não tem chave não. Vá conquistar essa terra para dar valor no que eu vou dar para vocês. Pessoal, o papo tá muito nota 10. Não pode dizer. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos encerrar hoje por conta do tempo, mas nós vamos voltar no segundo episódio. Inclusive, vocês sabem que aquilo que está ao nosso alcance, Deus não move uma palha. Agora, aquilo que não está ao nosso alcance, Deus move os céus e as estrelas. E vocês vão saber como Josué parou o sol e a lua por 12 horas. Aguardem. Não no próximo perca! episódio. Próximo episódio. Pode, Zé? Pode. Tá esperando o quê? Vem pra cá.